Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir falando de Integration Service, especificamente a tarefa Execute SQL Task. Então aproveita, já vai ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. A tarefa Execute SQL Task ela é muito importante e muito utilizada. Com ela, a gente pode executar qualquer script SQL. Por que SQL? Que não é especificamente para o SQL Server. Eu posso usar em qualquer gerenciador de banco de dados relacional, desde que eu tenha um OLEDB ou um ODBC para me conectar. Agora, muita atenção. Se você estiver executando um script que você pretende rodar no Oracle, o script que você tem que escrever é na linguagem PL/SQL. Se for um SQL Server, em Transact SQL. Então, o que você vai escrever ali em termos de script SQL dentro da tarefa vai ter que ser feito de acordo com o banco de dados que você está executando essa instrução. O componente ele não tem um interpretador universal de comandos SQL. Ele não vai fazer um cheque de sintaxe, vai te apontar nada disso. Então, desenvolva a sua instrução em outro ambiente, por exemplo, se for um SQL Server, você vai fazer no Management Studio, se for no Oracle, você vai usar alguma ferramenta de desenvolvimento de PL, SQL e etc. Rodou, está funcionando direitinho o meu SQL? Aí sim você cola dentro do Execute SQL Task. Então, além dele meramente executar um script SQL, eu posso ter alguns cenários mais elaborados, do tipo, eu posso pegar o resultado de um select e guardar numa variável, ou então eu posso fazer uso de uma variável, essa variável é a variável do Integration Service. Eu posso fazer uso dessa variável como um parâmetro da minha consulta ali dentro. Eu costumo fazer analogias com parâmetro de entrada e parâmetro de saída. Seria algo mais ou menos como isso. Então, vamos aprender na prática como fazer uso do Execute SQL Task com parâmetro de entrada e de saída. Até lá! Já estou com o Visual Studio aberto, com o projeto Olá Mundo, que eu criei no último vídeo sobre Integration Service e as conexões com o banco AdventureWorks e o banco de dados Aula. O que eu vou fazer nessa demonstração é fazer uso do Execute SQL Task para obter uma informação do banco de dados, que será a data que foi feita a última carga, alimentar uma variável aqui do pacote e aí sim fazer uso do conteúdo dessa variável na carga seguinte a partir da data obtida no banco de dados. Então, o que eu tenho aqui no banco de dados? Eu tenho no banco AdventureWorks a tabela Sales Order Header. Vou fazer um select nela. Veja que tem uma coluna chamada Modify Date, foi a data da última alteração que cada linha sofreu. Então, eu vou me basear nessa data para a carga. Se eu der uma olhadinha na tabela Sales Order Header, a menor data é 2011 e a maior data é 2014. Então, vou lá no banco de dados aula, vou criar uma tabela que será a tabela destino, chamada Sales Order Header, no banco de dados aula, e vou alimentar essa tabela com uma carga, simulando uma carga inicial, com dados até 2013. Então, lembrando, eu tenho dados de 2011 a 2014. Eu já vou carregar essa tabela com dados de 2013, até 2013. Bem, então vão faltar os dados de 2014. Eu vou fazendo uma carga incremental a partir dessa tabelinha última carga que vai armazenar a data da última carga feita, que foi o último dia de 2013. Então vou criar essa tabela e já incluir a informação da data da última carga. Se eu fizer um select como este, eu obtenho exatamente a data da última carga. E esse select, que é o que eu vou usar, vou copiar aqui, lá no Execute SQL Task. Então, o Execute SQL Task, vou renomear ele aqui, ó, vou manter o nome da tarefa para ficar claro. Última data carga. Então, é a última data da última carga. Vou clicar com o botão direito, Edit, vou selecionar o banco de dados aula e vou colar a instrução aqui dentro. Então, essa instrução ela retorna
a data da última carga. Essa coluna aqui, vou copiar o nome dela. Vou dar um OK e vou criar a variável. Vou criar a variável. Para a gente ter acesso à tela de variável, basta clicar neste ícone no canto superior direito. Ó. Esse ícone ele abre a janelinha de variável. E aí eu vou criar uma variável no meu pacote, clicando neste ícone, no cantinho aqui esquerdo da telinha de variável. Opa, vamos lá de novo. Pronto. Cantinho aqui esquerdo, eu vou criar a variável. Vou chamar de V, data última carga. Ela será uma data e hora, date time. Pronto. Agora eu vou fazer uso dela aqui na tarefa. Vou configurar a tarefa em result set single row, indicando que o select compõe o execute SQL task, ele vai retornar uma única linha. E aí eu vou poder mapear, por exemplo, cada coluna de retorno para uma variável, já que cada coluna terá um único valor. No meu caso, como eu tenho uma coluna só, será uma variável. Então eu venho aqui em result set, clico em add, coloco o nome da coluna que eu quero obter o valor e para qual variável eu vou jogar esse valor. Já está até lá a única variável do pacote. Então, cliquei em OK, é sempre bom testar antes de seguir. Vou executar o pacote. Pronto, executou com sucesso. Ele fez o select no banco e alimentou a variável com a informação da última carga. Agora eu vou usar um Dataflow para fazer a carga. Vou botar aqui o Dataflow, vou definir a ordem que as tarefas devem ser executadas. Primeiro eu vou obter o valor lá do banco, jogar na variável, para depois acontecer a carga. Então vou lá no Dataflow, vou escolher um OLEDB source, vai ser a minha origem orders, e vamos pegar a consulta de origem. A consulta de origem, ela vai pegar a data da última carga, que eu vou pegar lá da variável, sendo maior, quer dizer, o conteúdo da coluna maior que a data da última carga. Então vou levar essa consulta lá para o Integration Service e vou substituir o valor lá na cláusula where por um parâmetro, interrogação. Quando eu faço isso e eu clico nesse botão parâmetros, eu posso associar exatamente a posição da interrogação para ser substituída pelo conteúdo, por exemplo, de uma variável. Então, ó, parâmetro zero, parâmetros eles são numerados a partir do zero, quer dizer, a primeira interrogação do comando, eu posso ter mais de um, vai ser a interrogação zero. A segunda interrogação do comando vai ser a interrogação 1, e assim por diante. Agora eu vou associar a variável. Data, última, carga. Ok. Novamente, sempre bom executar, né, para ver se está tudo funcionando bem. Beleza. Agora eu vou escrever no destino. OLEDB Destination. Insert. É sempre bom renomear as caixinhas no nome bem significativo, fica fácil depois de fazer manutenção no pacote. Né? Você bate o olho e já sabe o que cada caixinha está fazendo. Agora, meu destino é o banco de dados aula, tabela, Sales Order Header. Em Maps, ele já mapeou tudinho, porque eu usei os mesmos nomes de coluna. Agora, se existe alguma diferença em termos de nome de coluna, eu tenho que mapear aqui. Só clicar na listinha e ir mapeando. Ok. Então, meu Dataflow está pronto. Ele vai usar o valor da variável como filtro da minha query. Bem, agora, após a carga, eu tenho que alimentar novamente a tabela última carga com a carga do momento que eu fiz agora, né? Então, eu vou rodar este comando update, também no execute SQL. Então, vou pegar execute SQL, vou renomear, atualiza, data, carga. Deixar ele aqui embaixo. Ele vai rodar depois do Dataflow, e só se o Dataflow rodar com sucesso. Edit,
Vou apontar para o banco aula e vou colocar o update aqui dentro. Vou salvar. Vamos dar uma olhadinha lá nas tabelas. Então, o que acontece aqui? Ó? Sales Order Header. Eu tenho 19.092 linhas. Ó. 19.092 linhas. A primeira data, ó, 2011, e a última data, 2013. Então, quando eu rodar a carga, a gente vai receber aqui as datas de 2014. A quantidade de linhas total vai aumentar. A data da última carga, que está aqui na tabela, última carga, é 31/12/2013. Vou rodar o pacote. Pronto, executou. Se a gente olhar no Dataflow, ele mostra que 12.373 linhas foram importadas. E vamos fazer o select nas tabelas novamente. Primeiro, a data da última carga, que foi atualizada para a data de hoje aqui, o dia que eu estou gravando o vídeo. E Sales Order Header, agora tem os dados de 2014 também. Então, aprendemos a fazer uso da importante tarefa Execute SQL Task no contexto de obter o valor no banco, salvar numa variável, para depois fazer uso mais à frente. Então, se você gostou do vídeo, lembre-se do pacote completo no YouTube. Ativa o sininho, curte e compartilha. Fui!